Bom dia, Boa tarde, boa noite. Eu sou a Gabi, meu nome é Letícia, eu sou a Miki. somos alunos do segundo médio. E hoje vamos apresentar um trabalho de química tendo como tema ácidos e base. Espero que vocês gostem. Talvez você já tenha ouvido falar que tal solo é ácido ou alcalino demais para se cultivar uma planta específica, ou então que a acidez do café pode prejudicar os seus dentes. Mas afinal, o que significa algo ser ácido ou alcalino? Vem descobrir com a gente! Ácidos são substâncias que liberam íons H+, em uma solução aquosa, diminuindo seu pH. Portanto, quanto maior a quantidade desses íons no meio, maior será a acidez da solução. É muito comum associarmos os ácidos como substâncias muito perigosas e nocivas, quando na verdade, alguns deles estão naturalmente presentes até no que comemos. Por exemplo, em um suco de limão ou de laranja, nós temos ácido cítrico. E no nosso próprio corpo existe o ácido gástrico, presente no nosso estômago, ajudando na digestão. Os ácidos, em geral, têm um sabor azedo e podem corroer metais. Aqui vai alguns exemplos de ácidos. Ácido clorídrico é um ácido utilizado na limpeza de peças metálicas e também como importante reagente laboratorial. Ácido fluorídrico, ácido utilizado para fazer marcações e gravações no vidro e no aço, já que causa corrosão nesses tipos de materiais. Ácido sulfúrico, um ácido de extrema importância industrial para a produção de baterias de automóvel, corantes, tintas, explosivos, papel e fertilizantes. Ácido nítrico, bastante utilizado na fabricação de explosivos, principalmente o TNT e a nitroglicerina, fertilizantes agrícolas e salitre, só formado a partir do ácido nítrico. E por último, ácido fosfórico, ácido presente na formação de alguns sais, os quais são utilizados na produção de fertilizantes. Além disso, é utilizado na produção de alguns tipos de refrigerantes, geleias, chocolates, açúcar refinado, óleo vegetal, carvão, entre outros. Agora, perigos de uma alimentação ácida. Uma alimentação ácida é aquela onde são consumidos regularmente alimentos como café, refrigerante, vinagre e ovos, o que aumenta naturalmente a acidez do sangue. Esse tipo de alimentação favorece a perda de massa muscular, pedra nos rins, retenção de líquidos e até mesmo diminuição da capacidade mental. O principal problema é consumir estes alimentos em maior quantidade, porque o ideal é que haja um equilíbrio entre os alimentos ácidos e alcalinos. Ou seja, o correto é consumir 60% de alimentos alcalinos e 40% de alimentos ácidos, para que o nosso corpo possa funcionar em perfeita harmonia. Agora uma pergunta: o que acontece com o seu corpo após beber Coca-Cola? Logo de cara você é bombardeado por 10 colheres de chá de açúcar. Assustador, né? E essa quantidade está contida em 350 ml de coca, ou seja, uma latinha. Você só não vomita por conta do ácido fosfórico. Esse ácido presente no refrigerante corta o sabor excessivamente doce, então ele basicamente regula a doçura da bebida. O problema do consumo excessivo do ácido fosfórico é que ele pode atrapalhar o metabolismo do cálcio no nosso corpo, e isso pode causar problemas dentários e ósseos, como por exemplo a osteoporose. Após 20 minutos, o seu nível de açúcar sobe e isso gera um pico de insulina. O seu fígado começa a transformar o açúcar em gordura. Esse processo é chamado de lipogênese. 40 minutos depois, por causa da cafeína que tem dentro da Coca-Cola, sua pupila começa a dilatar, sua pressão arterial sobe e os receptores de adenosina do seu cérebro são bloqueados. Então, o que devemos fazer para não ter essas reações no corpo? Vamos falar agora sobre as bases. As bases se quebram em um meio aquoso e formam OH-, também chamado de hidroxila. Quanto mais íons OH- ou uma substância produz, mais básica ou alcalina ela é. Alguns exemplos de bases do nosso cotidiano são frutas adstringentes, que amarram a boca, como bananas verdes, caquis verdes e caju. Leite de magnésio, usado como antiácido estomacal, que contém hidróxido de magnésio. Água de cal, usada em caiação de paredes e árvores, contém hidróxido de cálcio. Solução de amoníaco, presente em muitos produtos de limpeza e também em produtos para uso farmacêutico e estético, contém hidróxido de amônico.
Os alimentos alcalinizantes são aqueles que, ao serem digeridos no estômago, produzem resíduos alcalinos que equilibram ou diminuem a acidez metabólica, que é a acidez produzida no corpo e eliminada pela urina. Estes alimentos são importantes para a saúde, porque protegem o organismo contra inflamações e estresse oxidativo, que causam envelhecimento e morte das células. Assim, o consumo deste tipo de alimento poderá promover a longevidade e evitar doenças como diabetes, cálculo renal ou câncer, por exemplo. É importante ressaltar que os alimentos alcalinizantes não precisam necessariamente ter um pH alcalino. Os principais alimentos alcalinizantes são frutas, vegetais, gorduras vegetais, ervas e especiarias. Eles são classificados como alcalinizantes, pois a sua digestão produz resíduos alcalinos que equilibram ou aumentam o pH metabólico. Para evitar confusão e facilitar a identificação dos elementos ácidos básicos, existe a escala de pH, abreviação para potencial de hidrogênio, e ela mede a quantidade de íons H+ de uma substância a uma temperatura padrão e revela se uma solução é ácida ou alcalina. Uma escala de pH varia de 1 a 14, tendo 7 como neutro. Um pH inferior a 7 indica que a substância é ácida, enquanto que um pH maior que 7 indica soluções alcalinas ou básicas. Equilíbrio ácido-base no corpo humano. O equilíbrio ácido-base é essencial para o corpo humano se manter saudável. O sangue, por exemplo, é uma substância vital que possui o pH faixa de 7,35 a 7,45 em condições normais. Uma vez que o nível de neutralidade é em 7, o sangue é considerado levemente básico. O equilíbrio desses compostos é medido a partir do pH e níveis de dióxido de carbono e bicarbonato no sangue, respectivamente um ácido e uma base. A desproporção entre eles pode causar duas anormalidades: a acidose, que é o sangue com excesso de ácido ou pouca base, resultando no pH sanguíneo baixo, ou a alcalose, o sangue que é com excesso de base ou pouco ácido, resultando em um pH sanguíneo alto. Para finalizar, há a solução tampão. A solução tampão é uma mistura formada por um ácido ou por uma base fracos, inorgânicos e por um sal inorgânico que apresente o mesmo ânion do ácido ou o mesmo cátion da base. A principal característica de uma solução tampão é o fato de seu pH manter-se praticamente inalterado, mesmo que aquecido de uma certa quantidade de solução contendo um ácido ou uma base forte. O sangue é um exemplo de solução tampão.